Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão hoje para a Polícia Civil Paraíba. Meu nome é Andrezano, professor de português, e quero que vocês sigam o nosso canal porque diariamente colocaremos conteúdos gratuitos para vocês, ok? Então vamos à questão, observa só, uma questão que envolve ali, pessoal, verbos e também concordância nominal. Observa só a questão. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo. Se depusermos o coordenador ainda hoje e mantivermos os membros do conselho, talvez tenhamos bastante no singular, bastantes no plural, votos. Bem, primeiro ponto, pessoal. O início da questão cobra da gente verbos e, mais do que isso, cobra da gente verbos derivados. Como assim? Relembrando, nós temos o verbo por na língua portuguesa e a partir do verbo por formamos vários verbos, como o depor, como o propor, como o repor, enfim, são vários verbos derivados. Assim como temos o verbo ter e também formamos vários verbos, por exemplo, o verbo reter, por exemplo, o verbo manter, que caiu, né? Ou ainda o verbo conter. Mas o segredo é sempre o mesmo. Quando houver qualquer questão que cobre da gente verbos derivados, eu tenho de conjugar o verbo primitivo. Então, qual é a nossa função? Conjugar o verbo por e conjugar o verbo ter, ok? Pessoal, no momento que nós temos aquele se, esse se aqui, ó, e é um se que é uma conjunção condicional, ele vai introduzir o subjuntivo. Poderá ser o futuro do subjuntivo ou o pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora, eu vou colocar para vocês agora uma regra que alguns vão achar no início assim difícil, vão largar o vídeo, mas não larga, continua comigo. Por quê? O que eles estão pedindo ali é futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo do verbo por e o futuro do subjuntivo do verbo ter. Então, eu vou colocar uma regrinha para vocês. No início parece complicada, mas ajuda muito. Em relação ao futuro do subjuntivo na língua portuguesa, ele provém, futuro do subjuntivo, provém da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, menos AM. Então, aqui é o momento em que muitos podem achar, meu Deus, o que ele está falando? Agora vem o momento da facilidade. Quando vocês tiverem futuro, haverá dois indícios tradicionais, ou é o se ou é o quando, ok? Então, futuro do subjuntivo provém da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo menos o AM. Vamos traduzir tudo isso. Pretérito perfeito do indicativo, nós vamos sempre usar a palavrinha ontem para conjugar verbos no pretérito perfeito. Ontem eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Ontem. Agora, terceira pessoa do plural, eles. Ontem, eles, menos AM, igual a futuro do subjuntivo. Professor, não leva mal, eu ainda não estou entendendo, professor. Está falando o quê? Calma. Agora, eu vou colocar aqui alguns verbos para que vocês entendam. Coloquei o verbo fazer, coloquei o verbo ter, que apareceu. Vamos também colocar aqui, ó, o verbo por. Vamos colocar dois verbos que aparecem muito em prova, ver e o verbo vir. Não, melhor, vou inverter. Primeiro vir, depois o ver. Vocês já vão entender. Vir e depois o ver. Então, quando eu quiser saber como é que é o futuro, eu vou conjugar no ontem eles menos AM. Fazer, ontem eles fizeram.
Ontem eles fizeram. Agora eu vou tirar o AM. Tirei o AM. Aí eu tenho futuro. Então, o futuro do verbo fazer, futuro do subjuntivo é fizer. Quando eu for conjugar, pessoal, eu vou pegar esse fizer como é a minha base e aí eu faço toda a conjugação, ok? Então, ó, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. É daí que vem toda a conjugação. E assim nós faremos todos. Verbo ter. Ontem eles tiveram. Eu tive, ontem eles tiveram. Agora tirei o AM e eu terei o futuro. Tá aqui, ó. Tá aqui a base de futuro do verbo ter. Tiver. Portanto, vamos lá. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Tá ali toda a base para eu conjugar. Verbo pôr, pessoal. Ontem eu pus, ontem eles puseram. Ontem eles puseram. Tiro a M. Então tá aqui a base do meu futuro. Puser. Nem vou aparecer para você, só escuta. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Ó, verbo vir. Ontem eles vieram. Aqui as pessoas erram muito. Portanto, o futuro do subjuntivo é vier, desculpa. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem, certo? E agora o verbo ver, que é o verbo que mais as pessoas possuem dificuldade. Ontem eu vi, ontem eles viram. Tiro a M. Tirou a M ali, ó. Então, o futuro do verbo ver é vir. Olha que loucura. O E muda para I. O E muda para I. Então, o certo, pessoal, olha comigo aqui, ó. Quando eu vir o filme, é o verbo ver, mas o futuro é assim. Quando eu vir o filme, quando tu vires o filme, quando ele vir o filme, quando nós virmos o filme, quando vós virdes, o vós tem esse des no final aí que é estranho, né? Exatamente, o futuro do vós tem esse des. Ó, fizerdes, tiverdes, puserdes, vierdes, virdes, e quando eles virem o filme. Ok, pessoal? Certo? Tudo bem ali? Agora vamos à questão. A questão cobrou o verbo pôr e ter. Tá aqui, ó, ter e pôr. A base está ali, ó, tiver. Base é tiver. Portanto, e puser. Portanto, vamos na base. Se depormos, não, porque pusermos. Se depusermos, não é com Z. Não é com Z, é com S. É com S. Pessoal, essa questão aí do S e do Z, para conjugar verbos, ela é simples. Olha bem, o verbo é pôr. Como o verbo não tem no seu infinitivo o Z, qualquer forma derivada é com S. Eu pus, com S. Quando eu puser, com S. Pusesse, pusesse, com S. Por quê? No infinitivo não tem Z. Quando no infinitivo houver o Z, fazer, por exemplo, fica tudo com Z. Eu fiz, Z. Quando eu fizer, Z. Se eu fizesse, Z. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Se no infinitivo houver o Z, mantém o Z. Se não houver, não mantém. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Nem tem mais espaço. Eu vou colocar bem abaixo lá, depois do vir. Bem abaixo. Acompanha comigo lá. Estou traçando uma linha lá. Ó. Tá vendo? Tracei a linha, só para não apagar nada. O verbo é querer. Como o verbo querer não tem Z no infinitivo, quis, S, quiser, S, quisesse, S. Tá aí, só para reforçar. Então, não pode ser depusermos com Z. Depormos não, é depusermos com S, ou é Dinamarca, ou é Equador. Tudo bem? Depois o verbo ter. A base é tivermos, então não vai ajudar nada, ó. Tiver é a base, né?
Quando nós tivermos, mantivermos. Tá aqui, ó. Estamos conjugando os primitivos. E aí veio bastante. Pessoal, bastante é simples. Bastante é muito simples. Agora, deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho mais uma folha aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, e até eu posso aparecer novamente, o bastante. Sempre que aparecer na prova o bastante, vocês vão trocar por muito. Se não mudar nada, fica bastante. Agora, quando que vocês terão de colocá-lo no plural? Quando? Sempre que vocês trocarem e na troca aparecer muitos ou aparecer muitas. Está aqui, ó, muitos ou muitas. Aí vocês têm de colocar o S. Então, olha assim, fizemos espaço perguntas. Perguntas. Depois, estamos espaço tranquilos. Então, eu coloquei duas ali para que vocês entendam comigo. Vamos trocar. Se eu colocar o muito, pessoal, vai ficar assim, ó. Fizemos muitas perguntas. Muitas. Significa que o bastante tem plural. Portanto, eu tenho de grafá-lo no plural. Bastantes, ok? Forçando ele, claro. E na de baixo, observa só, pessoal. Estamos muito tranquilos. Nem falaria muitos tranquilos. Portanto, ali o bastante não vai mudar. Bastante no singular. Certo? Então agora vamos voltar. Observa. É só trocar o finalzinho lá. Ó. Talvez tenhamos muito votos ou muitos? Muitos. Apareceu o S. Então, no bastante tem de aparecer o S. Bastantes. Szinho no plural. Tá ali, ó. Então, o gabarito, pessoal, é Equador, o gabarito da nossa questão. Ok? Eu sempre falo para vocês um agradecimento especial aos membros do canal, cada vez mais, né? Então, um abração aí para todos os nossos membros que têm o quê? Tem acesso ao português extensivo completo, que são 98 videoaulas. Exatamente. Então, quem adquire aí, pessoal, sendo membro do... É uma parceria que a gente tem com o YouTube, por isso que a gente conseguiu fazer um preço muito melhor, né? São 98 videoaulas somente de gramática e também recebe as aulas de interpretação, que são 16 videoaulas de interpretação com material em PDF, 4 apostilas daí, né? A gente tem material em PDF da teoria, mais de 200 páginas, 2 apostilas só de exercícios e mais material em PDF da interpretação de textos. Então, se você puder, seja membro, tá? Muito bacana. Beijo no coração, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!